Bom dia, amados do Senhor. Um privilégio para mim poder trazer a palavra nesse mês de festa, onde comemoramos os 48 anos da Igreja Presbiteriana Betel. Uma alegria. Fomos recebidos muito bem, mesmo antes de chegarmos. Já fomos bem acolhidos pelos irmãos e estamos felizes de estar aqui. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Números, capítulo 16. Números, capítulo 16. Nós faremos a leitura dos versículos 41 a 50. O perigo das reações pecaminosas em um contexto de santas lembranças. A palavra de Deus diz assim: Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Coré. Voltou Arão e Moisés à porta da congregação, e cessou a praga. Até aqui. O livro de Números, chamado na Bíblia hebraica de No Deserto, ele narra a história do povo de Deus que saiu do Egito, foi tirado do Egito e foi peregrinando pelo deserto até chegar à Terra Prometida. E nessa trajetória nós vemos o povo falhando muitas vezes com o Senhor. A ingratidão do povo é apresentada, a murmuração do povo é apresentada, os juízos de Deus são apresentados nesse livro sobre esses pecados que o povo vem cometendo, e a graça e a misericórdia de Deus também são demonstradas em todo o decorrer deste livro. Neste capítulo 16, nós temos um contexto de uma grande rebelião. Logo antes desta leitura que nós acabamos de fazer, nós temos a rebelião de Coré, Datã e Abirão, que se levantaram contra a liderança de Moisés e Arão. Mas essas dissensões que estão acontecendo aqui, esses pecados que estão sendo demonstrados aqui, tanto a rebelião de Coré, quanto esta rebelião, nesse dia que nós acabamos de ler, elas estão num contexto de festa, de santas lembranças. Ao final do capítulo 15, nós temos, depois de mais um momento de juízo, Deus agindo com misericórdia sobre o povo, reunindo o povo para entregar a sua lei. Moisés lê a lei diante do povo. O povo está reunido, ouvindo a lei do Senhor. E logo após esse momento de festa, de alegria, eles voltam a pecar. Datã, Abirão e Coré se levantam contra o Senhor, contra a sua liderança, contra Arão e Moisés. E o que nós temos aqui agora é que no dia seguinte ao juízo de Deus sobre aquela rebelião, sobre a rebelião de Coré, nós temos o povo, mais uma vez, se levantando em murmúrio contra o Senhor e contra os seus líderes. Mais uma vez, nós vemos essa realidade. No dia anterior, Deus havia consumido aqueles rebeldes, Datã, Abirão e Coré, eles foram tragados pela terra. A terra abriu a sua boca e os tragou, eles e suas famílias. Os 250 levitas que estavam com eles, com seus incensários, foram queimados. E o texto diz que na manhã seguinte, no dia seguinte, toda a congregação
dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Esse texto nos mostra que há perigos em reações pecaminosas em tempos de santas lembranças. E é disso que nós vamos falar. E a primeira reação que nós podemos ver aqui é uma murmuração que afronta. E é essa que nós vemos no versículo 41. O povo murmura contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Essa murmuração que afronta, ela gera um terrível desrespeito aos avisos de Deus. É isso que nós vemos em todo o decorrer do livro de Números. Deus traz o seu juízo, Deus traz os seus avisos, e aquele povo parece que não dá atenção àqueles juízos. Juízo sobre juízo. E o que vem depois do juízo? Mais audácia, mais murmuração, mais rebeldia contra o Senhor. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Eles parecem que não percebem que Deus os está chamando ao arrependimento. E como não seria ao arrependimento aquela cena maravilhosa da terra se abrir, miraculosa, sobrenatural, a terra se abrir e tragar aqueles rebeldes, o fogo descer e queimar aqueles homens. Qual seria o motivo de Deus fazer isso, se não levar o seu povo ao arrependimento? Para que compreendessem a realidade do que estava acontecendo, para que se voltassem dos seus maus caminhos, para que abandonassem o pecado e se voltassem para Deus. Esse era o desejo de Deus, mas o que nós vemos no texto é mais audácia, é mais violência. No dia seguinte, passa-se uma noite, e no dia seguinte eles já estão novamente murmurando contra o Senhor. As advertências parecem que não surtem efeitos nesse povo, confirmando que Provérbios 29:1 diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Tanto o abismo e o fogo eram sinais, eram avisos de Deus para que eles se arrependessem e voltassem dos seus maus caminhos. Mas não é isso que nós vemos aqui. Diante dessa primeira realidade, dessa murmuração que afronta, gerando esse desrespeito aos avisos de Deus, o que nós temos feito diante dos avisos de Deus, diante das exortações de Deus na sua santa palavra? Nós temos as ouvido e as deixado de lado? Isso só acontece com os outros. Será que é assim que nós temos agido? Jesus Cristo, falando ao seu povo em Mateus capítulo 18, nos mostra a seriedade do pecado. Lá ele diz que se o teu olho te fizer pecar, você deve arrancá-lo. Uma ação radical contra um perigo radical. O pecado é um perigo mortal. E Jesus, ele nos ensina a termos ações radicais. É claro que se você arrancar um olho, ainda fica o outro olho para pecar. E mesmo que você arranque os dois olhos, o pecado não mora nos nossos olhos, mas está na nossa própria natureza, no nosso coração. Portanto, Cristo ensina que contra o pecado devem haver ações radicais. E ele mostra toda a seriedade do pecado quando ele diz isso. E nós vamos continuar ignorando os avisos de Deus? Ou vamos prestar atenção nos seus avisos? Ou vamos dar atenção, nos arrependermos dos nossos pecados, abandonarmos os nossos pecados e nos voltarmos a Deus? Parece que em momentos de alegria e de festa, nós ficamos mais propensos a ignorar os avisos de Deus. Parece que tudo está bem, tudo está bom, tudo está certo, e então vai ficar assim, vai continuar dessa forma. E nós costumamos relaxar na nossa vida nesses momentos. Mas essa murmuração que afronta também, ela gera uma ingratidão e uma confusão entre discernir entre o bem e o mal. A acusação deles contra Moisés e Arão era completamente infundada. Eles acusam Moisés e Arão de terem assassinado o povo de Deus. Vós matastes o povo do Senhor. Eles perderam, eles ficaram desequilibrados, descompensados, a ponto de não saberem, de não perceberem que quem havia matado Datã, Abirão, Coré e todos aqueles 250 levitas era o próprio Senhor.
E eles acusam agora Moisés e Arão de terem feito aquilo. E mais, eles não só pecam contra o Senhor, tirando do Senhor aquele ato de ter agido com a sua justiça sobre aqueles rebeldes, dizendo que foram Arão e Moisés que fizeram, mas eles também demonstram a sua falta de discernimento quando eles chamam aqueles rebeldes, aqueles ímpios, de povo do Senhor. O discernimento entre o certo e o errado está completamente comprometido, e é isso que o pecado faz. O pecado faz com que nós não saibamos reconhecer entre o bem e o mal. No versículo 22 desse mesmo capítulo 16, nós vemos Moisés e Arão prostrados e orando por aquele povo. E aquele povo só não foi consumido na sua totalidade no dia anterior, porque houve intercessão e misericórdia de Deus. E agora eles estão, mais uma vez, murmurando contra os servos do Senhor e contra o próprio Senhor. É assim que eles demonstram toda a sua falta de gratidão a Deus e também aqueles homens que tanto fizeram por eles até esse momento. É isso que nós vemos aqui. Eles falam de Corá, de Coré, de Datã e de Abirão como sendo filhos de Deus, como sendo filhos do Senhor. Mas esta, na verdade, é uma autojustificativa. Eles estão tentando se justificarem. Porque eles são iguais àqueles. Então, eles estão tentando santificar o mal, porque aquele mal é como eles. Eles são como aqueles homens, e eles estão tentando se justificarem. É isso que eles estão fazendo. Eles estão canonizando aqueles rebeldes, transformando eles em santos, porque, na verdade, eles são iguais àqueles rebeldes. Os julgamentos mais severos de Deus, meus irmãos, e nós podemos ver isso no livro dos Números, eles não são capazes de transformar o coração do homem. Só a graça de Deus é que é capaz de transformar o coração do homem. Os julgamentos mais severos que nós encontramos nas Escrituras, eles não servem senão para endurecer ainda mais o coração dos homens. Mas a graça de Deus sim, ela é capaz de transformar, de fazer com que o homem realmente mude de vida, mude a sua condição, mude as suas atitudes diante de tudo isso. Essa realidade que nós vemos aqui, dessa troca de bem e mal, de certo e errado, ela é uma característica que nós vemos nas Escrituras todas. Em toda a Escritura. Nós podemos ver isso, por exemplo, na crucificação de Cristo, no seu julgamento diante do povo e com Pilatos. Quando Pilatos oferece Cristo ou Barrabás, quem o povo escolhe? Barrabás. O malévolo, o ladrão, o bandido. E o justo Cristo é escolhido para ser crucificado, para ser morto. O pecado faz isso. O pecado gera essa murmuração que afronta a Deus, fazendo com que nós não sejamos capazes de discernir entre bem e o mal, e nem mesmo dar atenção devida aos avisos de Deus. Até quando nós também vamos agir dessa forma, sem saber discernir o que é certo e o que é errado? Até quando nós vamos querer nos justificar sobre as nossas atitudes? Os nossos filhos, às vezes, eles não são bons o suficiente como nós imaginamos que eles deveriam ser, e a culpa é de quem? A culpa são dos monitores da UCP, a culpa são dos monitores da UPA, da UMP, ou é nossa, como pais? Até quando nós vamos continuar transferindo as nossas responsabilidades para nos justificarmos diante de Deus? Reações pecaminosas em tempos de santas lembranças são um perigo, e elas apontam também para uma injustiça que demanda justiça. E isso nós podemos ver dos versículos 42 a 46. Nós vemos aqui que o juízo de Deus, ele manifesta a glória e a justiça de Deus. Moisés e Arão, eles foram protegidos pela cobertura da nuvem que cobriu o tabernáculo e que os cobriu. O que nos leva a deduzir aqui o quão terrível era a fúria daquela
congregação contra aqueles homens, a ponto de Deus, com a sua nuvem de glória, ter que protegê-los daquela turba que os queria mortos. Como a nuvem ela permanecia continuamente sobre o tabernáculo, aqui nós vemos que parece que ela age com mais intensidade, cobrindo o tabernáculo e também guardando aqueles servos do Senhor que estavam ali. É mais um espetáculo visível para aquele povo, de que Deus está à frente, de que Deus está agindo, de que Deus está com Arão e com Moisés, mas eles continuam enfurecidos. Nós podemos ver a glória de Deus irrompendo a partir daquela nuvem. Um espetáculo escuro e maravilhoso. E isso foi feito para a segurança dos servos de Deus. O que nos leva a pensar também a respeito sobre Deus ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Arão e Moisés, na hora do desespero, correram para a proteção do Senhor. Eles buscaram proteção no único lugar onde encontrariam abrigo, que era no tabernáculo do Senhor, na presença do Senhor. E Deus, meus irmãos, Ele sempre recebe os seus. Nos momentos de angústia, nos momentos de necessidade, os seus filhos correm para Ele, e Ele estará de braços abertos esperando para os guardá-los, para cuidá-los. E eles fugiram para aquele abrigo sagrado, e Deus os guardou, os recebeu com glória e com honra ali, testificando que as esperanças deles em Deus não eram vãs, assim como as nossas em Deus também não serão vãs. Eles buscam auxílio, eles buscam conforto no Senhor, eles invocam a Deus, e Deus os guarda e os protege. Deus considera o seu povo com um amor constante, e o que nós vemos é que Ele adia a sua vingança, a sua manifestação de justiça e ira sobre aqueles rebeldes, sobre aqueles ímpios, até o momento de Arão e Moisés estarem seguros no tabernáculo. Assim que Moisés e Arão põem o pé no tabernáculo, são protegidos pela nuvem, nós já vemos Deus agindo com ira. Versículos 43 diz: Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei num momento. E então se prostraram sobre o seu rosto. Se aqueles homens tivessem sido consumidos todos naquele momento, alguém diria que Deus teria sido injusto? Óbvio que não. Mas haviam 2 homens que precisavam da guarda, do cuidado do Senhor. E Deus adia sua ira, até que aqueles 2 são encontrados seguros debaixo das asas do Senhor. Moisés e Arão, esquecidos agora das suas próprias vidas, eles estavam prontos para fazer expiação pela culpa daquele povo, a fim de resgatar da morte aqueles homens doidos, loucos, que estavam abandonando a obra de Deus, abandonando o próprio Senhor Deus e tramando a sua própria destruição. O texto diz que assim que eles chegam e que eles ouvem a palavra de Deus, dizendo que consumirá eles todos no momento, eles se prostram com seu rosto, mais uma vez em oração e intercessão. Moisés e Arão estão agora mais uma vez intercedendo por aquele povo, pela culpa daquele povo, para que eles não sofram a ira de Deus, para que Deus haja com misericórdia mais uma vez sobre a vida deles. E essa atitude desses 2 homens nos leva a olhar para Cristo, na cruz do Calvário, quando está ali, sofrendo as dores dos nossos pecados sobre Ele, e Ele ora dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A atitude de Arão e Moisés nos aponta para Cristo Jesus, para a intercessão pelos seus malfeitores. Os homens queriam a morte deles, mas o que eles queriam era a salvação daqueles homens. Nós queríamos a morte de Cristo. Os homens queriam a morte de Cristo, mas o que Cristo queria era a salvação do seu povo. Arão e Moisés esquecem de suas próprias vidas e estão prontos agora a fazer expiação pelo povo de Deus. Nós podemos ver que Deus também manifesta a sua infinita misericórdia.
E ele manifesta a sua infinita misericórdia, não só aqui sobre esse povo, mas também sobre mim e sobre você. Em relação à ira de Deus, a ira de Deus paira sobre todos os homens, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas existiu um homem que bebeu todo o cálice da ira de Deus, que estava para ser derramado sobre mim e sobre você. E a misericórdia de Deus chegou até nós através dessa ação de Cristo Jesus, ao beber o cálice da ira de Deus, que estava destinado a mim e para você. Reações pecaminosas em um dia de santas lembranças, meus irmãos, sentenciam, é verdade, mas elas também são impactadas pela graça de Deus. Quando Deus falou a Moisés sobre a destruição da congregação, Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos, orando e intercedendo. Uma oração humilde e intercessora por aqueles culpados, ímpios, loucos que estavam se rebelando contra o Senhor mais uma vez. Moisés, então, ordena a Arão que tome o seu incensário e que ponha fogo nele, fogo do altar, e corra para o meio da congregação, porque a praga já havia iniciado. Os homens já estavam morrendo. Pense nessa cena. Em outros momentos, nós vemos Deus colocando fogo na borda do arraial, e as pessoas que estavam à borda sofrendo. No momento da rebelião anterior de Coré, nós vemos aqueles 250 homens sofrendo, mais aquelas famílias dos rebeldes passando por necessidade. Mas agora, na praga, é como se você estivesse aqui, a pessoa do seu lado está morrendo. Subitamente ela morre, ela cai, a praga mata, e as pessoas estão morrendo, uma do lado da outra, o povo está reunido e aquelas coisas estão acontecendo, as pessoas morrendo ao seu redor. Essa é a cena que nós temos aqui, esse é o cenário. E é nesse cenário que agora Arão toma o seu incensário, e o texto nos dá a ideia de pressa. Moisés diz, vai depressa, porque a praga já começou. E o que nós vemos em Arão, um homem já velho, é toda a sua disponibilidade em cumprir a ordem do Senhor, pegando aquele incensário, buscando o fogo do altar e correndo para o meio do povo. A ideia de pressa mesmo, de uma coisa que deveria ser feita brevemente, rapidamente. E é isso que ele faz. E ele, então, parte para o meio daquela turba, agora esquecido completamente da sua própria vida. Aqueles homens queriam matá-lo. Aqueles homens queriam a vida dele. E agora ele corre para o meio deles para salvá-los. Para interceder, para ser o intercessor deles, ser o mediador deles. E é isso que ele faz. Isso nos faz também refletir sobre essa ação de Arão. Essa disposição em cumprir a vontade de Deus. Será que nós temos essa mesma disposição? A ponto de esquecermos até da nossa própria vida para fazer a vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus? Para fazer a vontade de Deus? Será que nós temos agido dessa forma também? Temos muito a aprender com Arão aqui, nessa sua ação também. A congregação se levantar em rebelião contra eles, e agora eles vão em direção ao povo, aquele povo que quer a própria morte. Uma ação corajosa de Arão, mas uma ação sob o poder de Deus, sobre a ordem de Deus, obedecendo ao Senhor. Ele não teve medo deles, ele não teve nenhum medo. Arão era um homem velho e mesmo assim ele correu. E a praga cessou. Compare agora os incensários, aqueles 250 incensários daqueles levitas rebeldes, que não serviram para nada a não ser para a condenação, com o incensário de Arão, que serve agora para a salvação daquele povo. E o povo não é consumido na sua totalidade naquele momento, porque Arão obedeceu à ordem de Deus, se colocando ali entre os vivos e os mortos, como Cristo fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Cristo se colocou entre os vivos e os mortos na cruz do Calvário, aplacando toda a ira de Deus
que estava sobre mim e sobre você. A praga cessou e agora ela não avança mais. Que impressionante confirmação que nós temos aqui do sacerdócio de Arão. Mais à frente, no capítulo 17, nós vamos ver que Deus vai confirmar, finalmente, esse sacerdócio levítico de Arão, que aponta para Cristo também, que é o nosso verdadeiro sumo sacerdote, Cristo Jesus. O autor da carta aos Hebreus, ele trabalha essa ideia de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, em toda a sua carta, mostrando que Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote. Essa ação de Arão, como sacerdote, sendo aquele que media o povo e Deus, ela é feita por Cristo Jesus de uma forma completa. O autor aos Hebreus diz que esses sacerdotes, como Arão, eles iam uma vez por ano, e eles tinham que fazer aquele sacrifício uma vez ao ano pela culpa do povo. E toda vez era necessário que fosse feito novamente. Mas Cristo Jesus, na cruz do Calvário, fez de uma vez por todas, por todo o seu povo, mostrando que Ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Cristo Jesus é o nosso mediador. A ação de Arão aponta para Cristo Jesus. O sacerdócio de Arão aponta para Cristo Jesus. É um modelo de Cristo Jesus. Hebreus 4, versículos 14 a 16, diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A expiação de tão grande pecado, ela não dependia, de fato, da oferta daquele incenso, mas sim da ação de Deus em agir com misericórdia sobre seu povo. É verdade, irmãos, que no início do livro de Números, no livro do Êxodo, nós vemos uma multidão de cerca de 600 mil homens saindo do Egito. Mas, ao final da jornada no deserto, de toda aquela geração que partiu do Egito, apenas 2 entram na terra prometida: Calebe e Josué, os 2 espias que espiaram a terra e que não tiveram medo do povo que lá habitava, mas acreditaram e creram na promessa do Senhor. Nem o próprio Moisés, nem Arão entraram na terra. Toda uma geração foi consumida no deserto. Toda uma geração foi consumida no deserto. Aqui há uma misericórdia, há uma graça de Deus momentânea sobre esse povo. Eles não morrem aqui, mas eles morrerão mais à frente. Há ainda jornada no deserto, há ainda tempo para passar no deserto para eles. Mas em Cristo Jesus, a misericórdia é para a eternidade. A graça é para a eternidade, não é momentânea. É por isso que as coisas dessa terra, as aflições dessa terra, as aflições dessa nossa vida aqui, elas não devem turbar o nosso coração a ponto de nos desanimarmos da vida. Porque a nossa salvação está confirmada em Cristo Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele viveu a vida perfeita que a lei de Deus exigia de nós. E que nós não somos capazes de viver. Ele viveu essa vida perfeita. E mesmo tendo sido perfeito, ele foi levado à cruz, que era nosso merecimento. E ele morreu a nossa morte. E ao 3º dia ele ressuscitou, vencendo o nosso inimigo, que é a morte. Nos dando esperança, subindo aos céus e dizendo: vou preparar-vos lugar. Meu irmão, que esperança maravilhosa nós temos em Cristo Jesus. Se para esses homens aqui, a graça de Deus, a misericórdia de Deus não garantiu a sua entrada na terra prometida, para aqueles que estão em Cristo Jesus, a entrada na terra prometida, na Nova Jerusalém, é completamente garantida para toda a eternidade. Em Cristo Jesus, nós temos acesso à Nova Jerusalém.
Ele nos trouxe esse acesso. E essa esperança é que nos move nesse mundo. Por isso nós não olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para a frente, para o futuro, para aquilo que Deus tem para nós, para aquilo que Cristo tem para nós, para tudo aquilo que Ele fez por nós, e principalmente para onde nós vamos, para viver com Ele em comunhão. A mesma comunhão que Cristo tem com o Pai e com o Espírito Santo, a comunhão da Santíssima Trindade, Cristo quer que nós tenhamos com Ele e com o Pai e com o Espírito Santo também. E Ele conquistou isso para nós. Essa é a nossa esperança. Se aqui a misericórdia ela foi momentânea, para aqueles que estão em Cristo Jesus, ela é eterna. Ela é sem fim. Ela é para toda a eternidade. Que maravilha, meus irmãos, podermos viver dessa forma. Que maravilha nós podemos apreciar essa grande verdade. Atentarmos para os perigos do pecado, mesmo em tempos de santas lembranças, mesmo em tempos de festas. No dia anterior a essa cena, cerca de 300 pessoas haviam sido mortas, morreram por conta da rebelião. E agora, esse pecado deles, no dia seguinte, leva a 14.700 mortes. Eles queriam justiça sobre o que tinha acontecido no dia anterior. E o que eles veem acontecer é mais da ira e da justiça de Deus. Nós devemos prestar atenção aos avisos do Senhor. Nós somos povo de Deus. Nós não podemos andar nesta terra como ébrios, como bêbados, dirigindo no trânsito, que não veem placas, que não sabem obedecer às placas, que não sequer prestam atenção nas placas de trânsito. Arrebentam seu carro, arrebentam com a vida dos outros. Nós não podemos viver aqui como um ébrio, dirigindo numa autoestrada, mas como sóbrios, filhos de Deus. Os avisos estão aí, as placas de velocidade, as placas de redução de velocidade, as placas de conversão à esquerda, conversão à direita, estão apontando, e nós devemos obedecê-las. Os avisos do Senhor na sua Santa Escritura estão aí para os filhos de Deus serem corrigidos constantemente dos seus maus caminhos. E nós, pelo Espírito Santo, somos capazes de entender esses avisos. Por isso nós precisamos dar atenção a eles. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nós sejamos realmente edificados por essa santa palavra de Deus. Amém.